Câncer no intestino, uma doença que a cada ano tem atingido pessoas cada vez mais jovens. Mas por que isso tem acontecido? Nesse vídeo eu vou te apresentar os sintomas mais comuns que podem indicar o aparecimento da doença. Bom, segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o câncer do intestino é o terceiro mais comum e é o segundo que mais mata. E um dado que tem chamado a atenção é que de uns tempos para cá a doença tem aparecido em pessoas com menos de 50 anos. E por que será? Quais são os sintomas mais comuns? Quais as principais causas para o desenvolvimento da doença? Você costuma prestar atenção aos sinais que o seu corpo dá? Isso é um fator importante e que pode te ajudar na remissão da doença se ela for tratada logo no início. Então fiquem comigo até o final. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ativar as notificações. Esse sininho é importante para você saber que tem vídeo novo. Deixa o teu like e manda esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp. Mas o câncer, ele é um tipo de doença que tem muito mais a ver com a epigenética, quer dizer, com o estilo de vida, do que realmente com a genética propriamente dito. E um dado preocupante que reflete tudo isso que eu acabei de falar. Veja só, nos Estados Unidos o exame de colonoscopia, que era pedido a partir dos 55 anos, agora é feito a partir dos 45 anos para pessoas com risco intermediário de ter a doença. Isso se deve a má alimentação, comuns industrializados, sedentarismo e altos níveis de obesidade. E o câncer no intestino, também conhecido como câncer coloretal, é o mais comum dentre os órgãos do aparelho digestivo. E é interessante você ver a relação do seu intestino com o seu cérebro. Existe uma relação. As emoções que você cria na tua cabeça influenciam o intestino. E o intestino influencia a cabeça. Então viver estressado, ansioso, depressivo, interfere no intestino. Assim como a alimentação ruim interfere nas emoções, interfere no intestino também. Quando você tem uma alimentação nada saudável, recheada de produtos industrializados que prejudicam a sua microbiota intestinal, são as suas bactérias, o seu intestino não vai funcionar direito, porque essas bactérias ruins vão crescer mais do que as boas. E você vai começar a ser vítima, por exemplo, de uma constipação, que é o intestino preso, e depois até de um câncer. O surgimento de qualquer tipo de câncer é multifatorial, não existe uma causa só. E aqui vão alguns fatores de risco. O primeiro deles é a obesidade, porque o tecido gorduroso, em determinado momento, ele começa a soltar substâncias inflamatórias e a pessoa vive no estado de inflamação crônica. E isso pode gerar mutação nas células que terminam dando origem ao câncer. O fator idade também pode influenciar, porque com a queda da produção hormonal e o envelhecimento das células, tudo isso faz cair a imunidade. A ingestão excessiva de carne vermelha também favorece o aparecimento da doença. Fumo e álcool também. O cigarro traz na sua composição centenas de substâncias cancerígenas, e o álcool prejudica a flora intestinal. E também deve-se levar em conta o histórico de doenças intestinais e histórico familiar de câncer no intestino. E quais são os sinais que o corpo te dá e como prevenir? Bom, caso você se identifique com alguns dos sintomas, não significa que obrigatoriamente você tem a doença, porque esses sintomas também aparecem em quem tem hemorroida, verminose e úlcera do estômago. O meu papel aqui é passar a informação correta e, na dúvida, você vai ao médico para fazer exame. Isso é a melhor solução. Então, bora lá? Primeiro sinal é a mudança da rotina intestinal. Ter uma constipação ou diarreia não é uma coisa incomum, ainda mais se houve uma mudança na sua alimentação ou se aconteceu uma quebra de rotina muito brusca, ou ainda se você está passando por um momento de estresse. E tudo isso influencia no ritmo intestinal. Agora, uma pessoa que vai ao banheiro uma vez por dia, por exemplo, e repentinamente passa dias sem evacuar, ou vai ao vaso muitas vezes no mesmo dia, sem que tenha alterado a alimentação, precisa ficar atenta e precisa procurar um médico, pois isso pode ser um sinal de um tumor. Então, para evitar esse cenário, primeiramente tem que cuidar da alimentação, ingerindo muitas fibras que ajudam a limpar o intestino e a equilibrar a flora intestinal, além de se hidratar bastante. É fundamental cuidar das emoções e se afastar do estresse. Segundo sinal são o sangramento nas fezes. O câncer no reto pode causar sangramento e vontade constante de evacuar. Nesse caso é comum que aconteça uma confusão e a pessoa passa a acreditar que tem hemorroida e às vezes não é. Nos casos de hemorroida, o sangue vivo não se encontra misturado com as fezes, coisa que acontece no câncer. O sangue com câncer, ele já está meio digerido, misturado com as fezes. A cor do cocô chega a ser preta e tem um odor muito forte. O sangue sai misturado nas fezes porque estourou algum vasinho do tumor ou porque o tumor causou uma ferida na parede do intestino. Ou você fez muita força para evacuar, aumentou a pressão na parede intestinal e sangrou. No geral, as pessoas não olham para as suas fezes. Elas têm nojo, mas é bom começar a olhar para perceber se tem sangramento ou não. Assim como não é bom ter sanitário de cores mais escuras. Não, é branquinho mesmo. Terceiro sintoma, estufamento abdominal. Esse é um sintoma muito comum. Nesse caso, o tumor pode estar obstruindo parcial ou totalmente o intestino.
Isso provoca o acúmulo de gases ou fezes. Pode acontecer também do tumor dificultar o trânsito dos líquidos e de alimentos. Isso também provoca inchaço, é como uma barragem, uma barreira. Então preste atenção na sua barriga, nesse desconforto, principalmente se ele for recorrente. Quarto sintoma, emagrecimento sem motivo aparente. É claro que todo mundo quer um corpo bonito, mais magro, porém, quando a pessoa começa a emagrecer até 10% do peso inicial, no período de um mês, sem fazer dieta, sem reeducação alimentar ou sem exercício físico intenso, é um sintoma frequente em pessoas que estão desenvolvendo câncer, principalmente se vem com falta de apetite. Dentre os principais tipos de câncer que promovem esse emagrecimento estão o câncer do pâncreas, estômago ou esôfago, mas também podem surgir em outros tipos. Mas como eu falei no início, nada de entrar em desespero já imaginando um diagnóstico. Por isso é importante fazer os exames de rotina, ver as taxas hormonais e descobrir se está com alguma infecção também. Quinto sinal, dores inexplicáveis. Existe uma infinidade de coisas que podem estar acontecendo no seu corpo e que pode estar gerando algum tipo de dor. E nesse caso, em específico, é comum que a pessoa que esteja com câncer sinta uma dor localizada em uma determinada região. Aliás, muitos cânceres são descobertos através dessas dores persistentes. É comum que o câncer no cérebro, nos ossos, nos ovários, nos testículos ou no intestino cause essas dores. Na maioria dos casos é uma dor bem específica que não alivia de forma nenhuma. Não adianta repousar, a dor permanece. Ela não cede com nenhuma alternativa, como compressa fria, compressa quente. É uma dor que passa somente com analgésicos fortes. Então, ao invés de se acostumar com a dor, porque tem gente que aprende a conviver com a dor, procure um médico. Sexto sinal, fraqueza, cansaço, debilidade e anemia. Não confunda o cansaço de uma noite mal dormida ou de um corpo cansado como consequência de um trabalho extenuante com o cansaço que perdura por 1 ou 2 meses. Esse tipo de cansaço é uma manifestação mais avançada da doença. Isso acontece a partir do momento que a perda de sangue é lenta e constante, e isso pode desencadear uma anemia. Mais uma vez, a prevenção se dá com simples exames de rotina, além de cuidar melhor da alimentação, ingerindo alimentos, vitamina C e ferro. Sétimo sinal, tenesmo. Esse sintoma está relacionado às lesões na parte final do intestino, no reto, próximo ao ânus. Então eu vou pegar aqui para vocês o meu bonequinho aqui, né, o Transiebra. Quando eu pego cai tudo, mas tudo bem. Então vamos lá, puxar aqui essa parte, ó. Então essa parte, o tenesmo, ele acontece mais com o câncer aqui nessa parte final. Esse aqui é o sigmoide, o reto e ânus. É a parte final do intestino. Deixa eu ver se assim dá para ver melhor. Pronto, aqui está ótimo. Parte terminal do intestino. Então a tumoração aqui nessa região começa a pressionar o reto e a pessoa sente vontade de defecar todo o tempo. Mas não é vontade de defecar, não tem cocô muitas vezes, é o tumor que a pessoa pensa que é cocô. Da mesma forma que acontece no tumor de bexiga. Quando tem um tumor aqui, a pessoa pensa todo o tempo que quer fazer xixi e não quer, é o tumor dando essa sensação. E aí você faz cocô e pensa que não saiu tudo. E você fica com aquela sensação que falta mais um pouco, mas não é o tumor que não saiu. Quer dizer, o cérebro recebe um alarme falso de que o reto está cheio, mas não é de fezes, e sim de uma lesão. E aí que entra a colonoscopia, que é um exame em que é possível ver todo o intestino grosso. Então a colonoscopia entra por aqui, ó, né, pelo ânus, e vai percorrer todo esse intestino aqui, ó, o intestino grosso. Ela entra aqui e vai percorrer tudo, mas ela não consegue entrar no intestino delgado, que é esse fininho. E é interessante que esse delgado não consegue ser passado nem pela colonoscopia, que vem de baixo, e nem pela endoscopia digestiva alta, que vem por cima pelo estômago. Você, Dayan, e como é que a gente sabe que tem algum câncer nesse intestino delgado aqui? Realmente, há muito tempo atrás, durante muito tempo, a gente não conseguia mesmo. Era uma área, digamos assim, pouco vigiada, porque não tinha nenhum aparelho que fosse aqui. Mas hoje existem cápsulas endoscópicas. Você engole através de uma cápsula, uma microcâmera que ela passeia por esse intestino batendo foto de tudo, filmando. E aí ela sai pelo cocô, você guarda e leva para o médico. E ele vai analisar toda aquela viagem. Impressionante isso, né? Então aquilo que era... Eu lembro que tinha um filme que era Viagem pelo Corpo Humano, já existe dentro do intestino. Quem sabe um dia a gente não vai colocar nas artérias, nas veias. Fica a dica aí para a Vita Science desenvolver. E com a colonoscopia, né, que eu falei para vocês, que sai passeando a câmera pelo corpo, você pode retirar um pólipo, que é uma formação tipo uma verruga na parede do intestino ou do reto, que pode evoluir para um tumor. Claro que nem todos os casos de pólipos evoluem para tumor, mas 95% dos casos de neoplasias do cólon vêm de pólipo. Se um pólipo é retirado, o repouso é de apenas 24 horas. Aqui no Brasil, o câncer do intestino
é o quarto mais frequente nos homens. O desenvolvimento do câncer coloretal leva de 10 a 15 anos, segundo estimativas. Por isso, a maior incidência ocorre a partir dos 60 anos. Quanto mais casos na família, maior o risco de desenvolver a doença, principalmente se acometer um parente de primeiro grau com menos de 40 anos. Nesse caso, o melhor é iniciar o controle com exames como a colonoscopia. Eu particularmente acho que o ideal é todo mundo fazer, uma vez por ano, a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Você vai olhar o cocô, o laboratório vai olhar o teu cocô e ver se tem alguma gotícula de sangue. Porque às vezes você não vê o sangue, mas tem células sanguíneas, células de hemácias, tem pigmentos de sangue ali e você consegue achar. E claro, se você tem histórico de câncer na família, faça seus exames aí, pelo menos, no máximo, até os 45 anos. Saúde precisa vir em primeiro lugar e não seus preconceitos ou inseguranças. Ah, não quero que nada entre por baixo. Deixa de frescura. Faz que isso é besteira. Então bora examinar esse caneco velho aí para poder evitar problemas no futuro, tá bom? E aí, vocês concordam comigo? Resumindo todo o vídeo, o que é que você tem que fazer? Comer muita fibra, beber muita água, controlar o estresse, deixar de comer porcaria, fazer exame de sangue oculto nas fezes, colonoscopia e tratar o mais rápido possível. Olha pro teu cocô, mudou o hábito, começou a enxergar sangue nas fezes, procura o médico. E se você detectar precocemente, tem tratamento, tá bom? Escreve aqui nos comentários, você conhece algum caso de alguém que teve câncer, você já teve, compartilhe com a gente. E não se esquece de viver a vida com saúde, com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente! Daí eu fiquei com uma dúvida, o câncer, ele dá onde? No intestino grosso? Quando a gente fala câncer de intestino, é desde o duodeno, que é essa parte do intestino, que começa depois do estômago, certo? O estômago vem aqui, a partir daqui é duodeno. Duodeno. Por que é duodeno? Porque tem o tamanho de 12 dedos. Duodeno. Né? Aí depois do duodeno, aí você tem o intestino delgado, que são as tripazinhas finas. Então o intestino delgado é o duodeno, mas essa parte aqui. Essa parte aqui chama-se jejum no íleo. Jejum no íleo e duodeno é o intestino delgado. Aí depois que sai do delgado, vem para o grosso, que é esse aqui, o grossão. Né? Esse aqui. Quando a gente fala câncer coloretal, geralmente é do intestino grosso e do reto. Quando a gente quer falar desse ali, a gente chama câncer de intestino delgado. É mais raro, mas nem por isso não é grave. Né? E esse é porque aquela região... Lembra de uma... Eu considero esse intestino aqui... Lembra de uma época que teve um apagão da aviação no Brasil, que tinha umas falhas, que não tinha radar. Até caiu o avião da Gol, né? Então assim, estava tendo um caos aéreo no Brasil, porque tinha região do Brasil que não era coberta pela malha de radar. Então eu acho isso aqui uma região muito descoberta. São quase 7 metros de intestino que não tem muito como ver em exame. Né? Por isso que é interessante o exame de sangue oculto nas fezes. Porque se você perde sangue por aqui, por um tumorzinho, a pesquisa de sangue oculto vai dar que você tem sangue nas fezes. Não é para ter sangue nas fezes. Então, por isso que é bom estar fazendo esses exames.